Hoje sou feliz, hoje sou feliz. Cante da sua felicidade. Amém. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, a luz chegou. Ai, a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm. Se com Ele estou no socorro, hoje sou feliz. Foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai, a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai, a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Nossa, muito bonito, é muito bonito quando a gente está aqui na frente e sente a igreja cantando. É maravilhoso. Imagina Deus como fica. Vamos ficar agora em pé e cantarmos o hino de número 206. Seu sangue tem poder. Amém por isso. 206. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, veio o pecador e aceitou o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Os homens, todos. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder.
manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. As mulheres, a poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem o pecador e aceita o dom de Jesus. Um só coro. Queres entrar no serviço real? O sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal? Seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem o pecador e aceita o dom de Jesus. Amém. Queremos estender as nossas cordiais boas-vindas a todos, especialmente aos que nos visitam nesta semana de ênfase especial em relação à saúde. Saúde física, mental e também espiritual. Nesse instante, gostaríamos de pedir a todos que se inclinassem, fechassem os olhos enquanto oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos céus habitas, que a despeito de sermos um tabernáculo poluído, corrompido, degenerecido, indigno, habitas em nosso interior através do poder do Santo Espírito. Muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. Diante de tanta indignidade da qual somos titulares, o Senhor, de maneira misericordiosa, amorosa, de maneira paciente, habitas no nosso interior, se propõe a fazer uma transformação em nossa vida, renovando a nossa mente, o nosso coração, renovando a nossa disposição para servi-lo. Dá que sejamos de fato transformados pelo poder do Santo Espírito, sejam consumidas as nossas indignidades, a fraqueza, a iniquidade, o pecado, as nossas mazelas, sejam consumidos através da habitação do Santo Espírito e o nosso caráter transformado para que sejamos, de fato, os teus filhos neste mundo. E vivamos aqui para honrar e glorificar o teu santo nome em todos os segmentos de nossa vida. Ó Pai, perdoa-nos, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, perdoa o nosso pecar, perdoa a nossa falta de fé, perdoa-nos em todos os sentidos de nossa vida. Amém. E ajuda a que vivamos uma vida de crescimento espiritual. Amém. De crescimento em relação às reformas necessárias de nossa saúde, de nossas atitudes, de nossa maneira de ser e viver. Amém. Pois tudo pedimos confiantes nas tuas promessas. Amém. Confiantes no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Quantos santos afazeres e te esqueces de Jesus, desprezo estudo e a oração. Tu estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrares com Jesus. É real teu desejo
nasce hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasse se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres hoje ver Cristo voltar. Queres hoje ver Cristo voltar. Amém. Boa noite aos irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam todos. Temos ainda 5 minutos para podermos fazer a introdução da parte de saúde. Vamos continuar amanhã para não atrasarmos a programação dessa noite. Por favor, pode projetar o primeiro slide. Vejam, o ser humano, e essa é uma das dificuldades da ciência da saúde hoje, para ajudar as pessoas a recuperar a saúde. Porque o ser humano não é apenas uma dimensão física, mas ele tem uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão psicossocial, que são seus relacionamentos, e uma dimensão espiritual. Para termos saúde, nós precisamos saber cuidar das 4 dimensões. E às vezes nós pensamos que saúde é o resultado dos cuidados apenas da dimensão física. A dimensão física você pode cuidar com alimentação correta, descanso, exercício físico, luz solar, água abundante, ar puro, que são os 8 remédios naturais. Mas, se nós tivermos sentimentos de culpa, remorsos, se tivermos aqui, não sabemos perdoar ou aceitar o perdão, isso vai consumir as energias do cérebro, vai afetar a dimensão física e vai afetar esse conjunto, chamado ser humano. Para termos saúde, eu preciso saber cuidar das 4 dimensões e ainda viver em um ambiente saudável. Um ambiente que você possa dormir bem, um lugar escuro, um lugar silencioso, sem essa correria e agitação que existe nas grandes cidades. Quer dizer, o lugar ideal para a vida do ser humano, de acordo com o projeto divino, é a vida no campo. Então, é verdade que nós podemos melhorar muito a nossa saúde com os cuidados do corpo, mas se tivermos relacionamentos conflitivos dentro de casa, separação de cônjuges, pode ser pela morte de um ou pode ser simples separação por algum outro motivo. Isso vai afetar a dimensão física, mental e espiritual. E a pessoa perde sua saúde. Por isso que está escrito, na ciência do bom viver, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Vocês percebem que aí não se fala de alimentação? São todos problemas relacionados com a mente, seja na dimensão psicossocial, seja na dimensão espiritual. Por outro lado, no livro Temperança está escrito: caso os hábitos físicos não estejam corretos,
As faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. E toda a mensagem de saúde do Senhor está direcionada para que tenhamos saúde integral. Quer dizer, nós possamos desfrutar de saúde física, mental, psicossocial, relacionamentos saudáveis e uma relação com Deus em paz. Não ter sentimento de culpa. E por isso que o Senhor nos concede perdão, para que nós possamos saber perdoar os demais também. Está escrito, a reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E esta é uma obra que tem de ser feita quando? Antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Conselho sobre o regime alimentar. Por que precisa ser feita antes? O próximo texto esclarece. Temperança. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. A menos que pratiquem a temperança, eles não poderão ser santificados por meio da verdade, por meio da palavra. Porque todo o processo é cognitivo. A palavra de Deus tem que entrar na mente. Mas para entrar na mente eu tenho que ter percepção, discernimento. Quer dizer, meu cérebro tem que estar em condições de compreender as impressões do Espírito Santo. E isso ao ler a Bíblia. Porque vejam, quantas pessoas eu já vi sublinham toda a Bíblia e não guardam os mandamentos e não conseguem enxergar que está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está sublinhado. Por que as pessoas não enxergam? Porque os hábitos alimentares, açúcar, cafeína e outros muitos hábitos impedem as percepções mentais discernir a palavra de Deus. Irmãos, isso é físico. E o pior de tudo, que se nós não formos temperantes, por isso que esta obra tem que ser feita antes, é preparo para a vinda do Senhor, para podermos ser santificados por meio da palavra. Quer dizer, e como somos santificados? Por meio da obediência à palavra. E essa obediência tem que provir da fé. E a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, todo um processo cognitivo. Agora, está escrito que seguia a paz com todos, não está? E a santificação. E que mais diz o texto? Sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então, precisamos ou não precisamos fazer a reforma? Isso é gostando, não gostando, querendo, não querendo. Imagina o dilúvio na frente. E o Senhor diz: precisam fazer uma arca, construir uma arca. Precisamos ou não precisamos fazer a arca diante de um dilúvio que se está aproximando? Sim, é a mesma coisa com a reforma de saúde. Então, se nós tivermos em mente esses conceitos, fica muito mais fácil, porque agora eu me volto para o Senhor e falo: Senhor, socorro, me ajude. Por quê? Porque eu já tenho maus hábitos, nasci comendo isso, nasci bebendo isso e agora preciso me desprender disso. E tudo isso está gravado no cérebro. O pior de tudo é que o gosto não está na língua. Na língua está só o sensor. O gosto está gravado no cérebro. Por isso que a mudança tem que ser a nível cerebral. O nós percebermos amargo, ácido, doce ou salgado aqui na língua, é apenas o sensor, que nem aquele termômetro que mede a temperatura exterior. Eu tenho um em casa, mede a temperatura interior e exterior. E um fiozinho vai com o sensor lá fora. Mas quem mede a temperatura? O sensor ou o termômetro que fica aqui dentro? O termômetro. O sensor apenas capta, sabe, a temperatura. A língua faz a mesma coisa. Agora, a mudança tem que acontecer onde? A nível cerebral. Bom, nesse desenho, nós temos um homem confortavelmente sentado. A definição de saúde atual, e que coincide com o conceito bíblico, diz que saúde não é meramente a ausência de enfermidade, porém o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual. Isso é saúde. Eu não preciso ter doença para estar enfermo. O conceito atual de saúde é
completo bem-estar. Tenho que sentir-me bem fisicamente, mentalmente, psicossocialmente e espiritualmente. Então tenho saúde. E nesse desenho, a saúde é representada pela cadeira, e a cadeira repousa sobre 4 pés que representam as 4 dimensões do ser humano. Para esse ser humano descansar sossegadamente e seu descanso ser estável e permanente, o que precisa haver? Que esses 4 pés sejam suficientemente fortes. Se um desses pés se quebrar, o que acontece com a cadeira? Cai. Isso aconteceu com meu pai. 33 anos de idade, foi para uma festa no fim de semana com meu tio. Na volta, 10 horas da noite, naquele tempo voltavam bem cedo às festas, hoje a festa começa às 10 da noite. Naquele tempo ele voltou 10 da noite. Foi tomar banho e teve um infarto. A caminho do hospital faleceu. O interessante é que meu tio sempre, até eu me lembro criança, ele falava assim, mas estava tão bem. Sim, estava tão bem exteriormente, a aparência dele, mas as artérias estavam sendo obstruídas ao longo dos anos. Esse é o problema. Meu pai não começou, não foi nesse dia. Começou 20, 30 anos atrás. Quando chegou nesse momento, foi o ponto que a perna da cadeira se quebrou. E isso que o Senhor nos orienta já antecipadamente, para não chegarmos a essa situação extrema, que aí é difícil fazer o retorno. Muitas vezes a pessoa passa muito tempo em dificuldade. Vocês receberam essa folha de pesquisa. É interessante vocês preencherem e devolverem, vão receber de volta. Essa folha é um instrumento bastante importante para administrar a saúde. Veja, todos esses hábitos brancos são hábitos benéficos e fortalecem a saúde, fortalecem o organismo. Todos os hábitos amarelos são prejudiciais e debilitam o organismo. Os fatores prejudiciais da saúde é a soma de todos estes hábitos prejudiciais, mais os hábitos benéficos ausentes. Por quê? Porque quando estão ausentes são prejudiciais e debilitantes. Por exemplo, um hábito que é benéfico e fortalece o organismo é comer cereais integrais, todos os dias, porque é rico em minerais, vitaminas, rico em nutrientes. Se a pessoa não come cereais integrais e come cereais refinados, carentes de vitaminas, minerais e fibras, então o organismo se debilita, porque precisa desses minerais, e vitaminas e fibras. Debilitando-se, fica predisposto para uma doença. Da mesma maneira, eu preciso comer frutas todos os dias, verduras todos os dias, senão isso me vai fortalecer e me vai beneficiar em termos de saúde. Se eu não uso desses alimentos, então meu organismo começa a se debilitar. Então esses hábitos presentes, os brancos, são benéficos e fortalecem. Quando? Presentes. Quando ausentes, são prejudiciais e debilitantes. Então, quais seriam os fatores prejudiciais da saúde? A soma dos fatores prejudiciais, que são debilitantes, mais os hábitos benéficos ausentes, que também são prejudiciais. O que tem se constatado? Quanto maior o número dos fatores prejudiciais da saúde, maior o número de doenças apresentadas. Isso funciona. Esse é um trabalho feito de campo na Universidade de Loma Linda e foi testado com uma população de 5.000 habitantes. E foi traçado o perfil daquela cidade em termos de saúde e estilo de vida. E recebeu toda uma educação para a saúde, no sentido de entender quais eram a relação causa-efeito, quais eram os hábitos aqui que afetavam os problemas de saúde aqui. Agora, em termos evangelísticos, se vocês querem alcançar pessoas para o Senhor Jesus Cristo, este é um instrumento poderoso.
Porque vocês vão com essa folha de pesquisa nas casas e vocês fazem uma pesquisa dos hábitos. E a pessoa responde. E uma pesquisa dos problemas de saúde. E aqui existe um grupo de hábitos, este G3 aqui, que são todos que produzem fermentação estomacal. Nós vamos estudar a fermentação estomacal em detalhes no sábado. Existem 4 bactérias que estão presentes no estômago, em número bem pequeno. Para que vocês tenham uma ideia, na boca, a população de bactérias é mais ou menos de 10 elevado a 10. Significa 1 seguido por 10 zeros. Seriam 10 mil milhões de bactérias. Isso, né? Por grama de saliva. É muita bactéria. No estômago, entre 100 a 1000 bactérias por grama de suco gástrico. E no reto, já é mais ou menos 10 elevado a 12. Quer dizer, 100 vezes mais bactérias que temos na boca. Bom, todas as orientações do Senhor é para que o alimento tenha um trânsito rápido pelo estômago. Não pare no estômago. Tem que ser o mais rápido possível o processo digestivo no estômago. Porque se ele para no estômago, essas poucas bactérias produzem a fermentação. E produzindo a fermentação, o alimento literalmente apodrece no estômago, decompõe. E perde-se a nutrição. Além de uma série de desconfortos, produção de gases, azia, quando já é uma fermentação muito intensa. Mas o maior problema de todos é que se perde a nutrição. Como esses hábitos são praticamente permanentes, como por exemplo, usar leite de vaca e açúcar, quase todos sobremesas, o uso do leite geralmente faz junto com o açúcar, ele vai fermentar. Outro hábito, uso de vinagre, ou colocar óleo ou azeite nas saladas, que retarda o processo digestivo. Vinagre já é um produto fermentado. Comer em demasia, sobrecarrega o estômago, demora mais tempo o processo digestivo, o alimento fermenta. Comer entre as refeições. Irmãos, esse é o pior de todos os hábitos. Esse é pior que comer carne de porco de 5 em 5 horas. Por quê? Porque o organismo não para de funcionar. E existe um tempo, de acordo com o projeto divino, de aproximadamente 5 a 6 horas, o tempo necessário para digerir, descansar e preparar, o organismo se preparar para receber novos alimentos, produzindo enzimas, ácido clorídrico e assim por diante, todas as substâncias necessárias para digerir o alimento. Quando a pessoa come em intervalos menores, o organismo não está preparado para receber alimento. Pior ainda, se você tem um alimento no estômago e come um outro alimento 2 ou 3 horas depois, como a maioria dos médicos está ensinando, esse alimento, o que já tinha, não completou seu processo digestivo. Aí recebe um novo, para e inicia tudo de novo. E segundo um estudo feito em um hospital adventista nos Estados Unidos, a primeira refeição, devido a receber outros alimentos depois, pode permanecer 8, 9 horas no estômago. Imaginem você colocar mais alimento em cima. Fermenta tudo. E aí vai perdendo a nutrição. Líquidos nas refeições. Esse é sério, porque líquido nas refeições pode ser suco, pode ser leite de soja, pode ser leite de vaca, pode ser água, pode ser um chá, cevada, qualquer líquido, sempre vai produzir o mesmo efeito. Remove a saliva, dilui o suco gástrico e o mais sério é que antes de começar o processo digestivo, o líquido tem que ser retirado do estômago. O organismo funciona assim. Agora, o tempo de retirar esse líquido vai depender da temperatura. Se esse líquido entra gelado no estômago, ele não pode entrar gelado no sangue. Então, tem que ser aquecido no estômago primeiro. O tempo de aquecimento é o tempo suficiente para fermentar o alimento. Entenderam? Então, se vocês perguntam, a que hora vou usar a cevada? Irmãos, no plano de Deus não tem espaço para a cevada. Não tem espaço para o suco. E não tem espaço para nenhum líquido, nem sopa,
nem mingau. Se nós procurarmos assim algum atalho, nós vamos ter problemas de saúde. Porque não adianta, é fisiologia, sabe? É que nem a lei gravitacional. Não adianta a pessoa pensar que pulando do 10º andar ele vai subir. Não, ele vai descer. Porque existe uma lei gravitacional. Da mesma maneira, se eu coloco líquido no estômago durante a refeição, o organismo vai retirar o líquido. Se está gelado, tem que aquecê-lo. Se está quente, tem que resfriá-lo. Por isso que quando a pessoa toma um chá quente, aquece todo o corpo, porque acelera a circulação sanguínea e retira o calor do estômago e o distribui pelo corpo para chegar à temperatura do sangue para poder passar para o sangue. E aí começa o processo digestivo. Então tudo isso demora tempo, e aí o alimento fermenta. E aí nós temos alimentos, bebidas gelados e comer sob estresse, que quando a pessoa está cansada, simplesmente o sistema digestivo para. Se para, o alimento fermenta. Qual o problema da fermentação? Compromete de imediato o funcionamento do cérebro. E aí vem os dores de cabeça frequentes, enxaqueca, distúrbio do sono, má memória, falta. Quer dizer, não é a causa única, mas coopera com todos esses problemas. Se a pessoa simplesmente evita estes hábitos, vai sentir melhorias significativas nesta área, vai acabar a azia, e como isto produz muitas toxinas, e as toxinas têm que ser eliminadas do sangue, quem trabalha nisso é o sistema imunológico. E o sistema imunológico começa a se cansar, literalmente cansar. E aí aparecem alergias, gripes frequentes, uma série de problemas. Por quê? Porque o sistema imunológico está fraco. Se vocês utilizam esses argumentos, primeiro praticam, experimentam, e vocês percebem os benefícios, e ensinam a população somente a abandonar estes hábitos, essas pessoas vão sentir melhorias aqui, azia, melhorias neste setor. Isso rápido, numa semana. E com isso você conquistou a pessoa. Em seguida o coração está aberto. Aí você ensina o evangelho. Agora, se você vai ensinar a pessoa que a carne faz mal, tá? Que tem que abandonar o álcool, o tabaco, isso tem efeitos a longo prazo. Então são poucas as pessoas que você alcança assim. Você tem que trabalhar algo que funcione na hora. A pessoa está com dificuldade. Eu me lembro sempre uma moça, estava a cor esverdeada, a cor do rosto, era minha aluna. Sentou num canto, eu percebi que estava muito mal. Aí me aproximei dele e falei, está passando bem? Mais ou menos, mas estava morrendo. Falei, vou terminar a aula, vem falar comigo. Qual o problema? Ela tinha esofagite. Eu falei, bom, isso é bem simples de resolver. Qual é o teu estilo de vida? O que você come, o que você bebe, a que horas, etc. Tinha quase todos esses hábitos e bebia muito refrigerante. Falei, olha, muda isso, e isso vai acabar em menos de uma semana. Porque isso funciona assim. Sabe? Bom, ela foi numa segunda-feira que tinha aula com ela, menos de 4 ou 5 dias veio falar comigo, me disse, professor, estou maravilhada, não tenho problema nenhum. Eu falei, não, ainda você tem um problema mais sério ainda. Qual? Me disse, que você não tem salvação. Como isso? Me disse, não tenho salvação. Lê este livro e dê o caminho para Cristo. Ela leu o livro inteirinho. Claro, depois que você tirou a pessoa de um sufoco desses, lê até o grande conflito e agradece. Por isso que a pessoa, você tem que se aproximar dela e produzir um bem para essa pessoa. E aí você ganha o coração dele. Vamos praticar alguns desses hábitos essa semana? Porque se vocês começam a praticar e experimentam, vocês vão ver os benefícios de maneira rápida e vão poder ajudar muitíssimas pessoas. Vamos curvar a fronte para abrir a palavra do Senhor. Querido e Santo Pai que está nos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é conselheiro, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai, Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Te rogamos que neste momento, ao abrir as Sagradas Escrituras, teu Santo Espírito nos guie, conforme a promessa que está no Evangelho de João. Nos guie por toda a verdade e possamos compreender cada vez melhor que essa reforma de saúde está ao nosso alcance, porque o Senhor nos concede força e poder para isso. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Veja o que diz o Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se nós fôssemos quente, estamos ao abrigo do Senhor Jesus e não temos problema. Se somos frios, como diz aqui, significa que sentimos a necessidade do abrigo e vamos sentir a necessidade do Senhor Jesus Cristo. O problema é nessa condição de mornidão que a pessoa não sente calor nem sente frio, não sente a necessidade do abrigo do Senhor Jesus. Como se caracteriza essa condição? No verso 17 diz: Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição na avaliação do Senhor, é que estamos sofrendo uma doença que se caracteriza por infelicidade, miséria, pobreza, cegueira e nudez. Mas o interessante é o conselho do Senhor. Verso 18: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Esse ouro é o amor e a fé do Senhor Jesus. E as vestiduras é o caráter do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos está oferecendo adquirir esse ouro e essas vestiduras. Bom, toda a palavra de Deus nos apresenta isso de várias maneiras, de vários ângulos, e chega sempre no mesmo ponto. Precisamos adquirir o caráter do Senhor Jesus Cristo. Para compreender bem isso, é interessante ler Mateus capítulo 1. Aqui veio o Senhor Jesus Cristo a esta terra. Entre várias coisas veio algo muito importante. Mateus capítulo 1. No versículo 18, o anjo Gabriel vem a falar com Maria e lhe anuncia o nascimento do Salvador. Ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda coabitados, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Em seguida veio a comunicar as boas novas a José. E no verso 21 lhe diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Deveriam de dar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O apóstolo Paulo explica muito bem esse processo da salvação do pecado. João, o apóstolo, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, como tira o pecado do mundo? Bom, o apóstolo Paulo, nós vamos unir 3 textos que nos vão ajudar muitíssimo para ver isto. Efésios capítulo 2.
E vejam em que tempo se encontra o verbo aqui. No capítulo 2, na minha Bíblia, que é revista e atualizada, tem um título, capítulo 2, do pecado para a salvação, pela graça. E vejam o que está escrito nos primeiros versículos, versículo 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, observem o tempo verbal, nos quais andastes quando? Outrora, em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, vejam o tempo verbal, andamos quando? Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos está em que tempo verbal? No passado, tudo está no passado. E éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui ele declara: pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça é tão poderosa que, na visão do apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, uma vez aceitado o Evangelho do Senhor Jesus, a pessoa já é vista como assentada nos lugares celestiais. Quer dizer, quem recebeu a graça não tem como não chegar no céu. É isso que está falando o apóstolo Paulo. E no verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva do céu. É um dom de Deus. Só que nesse texto não explica o que é a graça. Apenas diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E diz ainda que diz no verso 8, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora vamos juntar com Romanos capítulo 5 e depois Tiago capítulo 1. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo descreve o processo da seguinte maneira: mas Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, veja o verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, isto é, perdoados no sacrifício do Senhor Jesus, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, que diz o texto? Seremos salvos pela sua vida, pela vida do Senhor Jesus. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo está dizendo, na cruz do Calvário, quando o Senhor derrama seu sangue para a salvação de todo mundo, somos perdoados de todos os pecados. Estamos livres da condenação. Que mais? Somos reconciliados com Deus. Isto é, éramos inimigos de Deus, agora somos amigos. Uma vez perdoados e reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida, diz aqui. Paulo, em Efésios diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Agora veja o que diz Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Porque o que está falando aqui Paulo é sobre a salvação do pecado, a desobediência.
como nos livra da desobediência quando nós temos uma inclinação natural para desobedecer. E na desobediência que ficamos doentes e morremos. Tiago capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Então somos gerados pela palavra. Sendo assim, no verso 21 diz aí: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Na outra Bíblia diz em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceberam? Somos gerados pela palavra. Como somos gerados pela palavra, diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada. E onde tem que ser enxertada? Na mente. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se lembra no processo da criação, o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. E o que era o fôlego da vida? A palavra de Deus. E o que está falando agora Paulo? Da recriação do ser humano, que precisa ser gerado de novo por meio da palavra. Como tem que receber a palavra? Com mansidão. Isso é, com submissão ao Espírito Santo, para seguir tudo que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque dessa maneira está reconstituindo o nosso cérebro, que nós falamos ontem. A desobediência deforma o cérebro, o corrompe, e nessa corrupção o homem se comporta de maneira estranha. Como corrige essa deformação do cérebro? Processo inverso, pela obediência à palavra de Deus. E na obediência à palavra de Deus é preciso do poder de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma tendência para o mal, tenho uma natureza caída. Então a palavra de Deus é justa, santa e boa. Mas eu não sou justo, não sou santo e não sou bom. Como posso guardar a palavra de Deus? Eu preciso do auxílio do Senhor. O Senhor tem que me dar força e poder para praticar a palavra de Deus. Ao praticar, se está reconstruindo a rede neuronal, mas agora para refletir o caráter de Cristo. Então, o que seria a graça? Porque diz Paulo que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas em Romanos diz que seremos salvos pela sua vida. E agora diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Talvez um outro texto nos vá ajudar a compreender isto melhor. Está em Tito, mas antes de ver esse de Tito, vamos ver outro. Vamos ver Mateus 24. Mateus 24. Veja o que diz o Senhor no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o que é a iniquidade? Ilegalidade, fora da lei, a desobediência. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar. Perseverar no quê? No amor, não é isso? Está falando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar no amor, até o fim, esse será salvo. Correto? Mas o Senhor disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando diz que o amor se esfriará, o que está apresentando aí? Qual vai ser a situação deste mundo? Pessoas que abandonaram os mandamentos de Deus, abandonaram a obediência aos mandamentos de Deus. E aí diz: aquele, porém, que perseverar no amor, mas o Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, significa na obediência à palavra de Deus, até o fim, esse será salvo. Por quê? Se lembram Filipenses, que diz que o Senhor foi morto e diz que foi obediente até a morte e morte de cruz? Quer dizer, a obediência ao Senhor o acompanhou na vida toda. O amor do Senhor o acompanhou na vida toda.
Qual deve ser a experiência do ser humano a vida toda até a morte? Uma vida de completa submissão à palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse num momento: aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Porque não havia ponto de contato. O Senhor Jesus era obediência perfeita à palavra de Jeová. Obediência completa. Quando diz aqui que o amor se esfriará em quase todos, a obediência se esfriará em quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, em quanto tempo se vai produzir essa transformação do cérebro? Porque diz: recebei com mansidão a palavra de Deus, a palavra em vos enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É um processo educativo, o processo de transformação é um processo educativo. Se lembram quando entraram na escola primária? Qual era a habilidade que tinham para escrever? Primeiro, tiveram que aprender a fazer risquinhos, circulinhos, até firmar a mão e começar a reproduzir letras, e finalmente foram progredindo, acrescentando conhecimento, até chegar ao vestibular. Prestaram o vestibular, mais conhecimento foi acrescido na universidade e finalmente está a obra acabada. Um profissional ao serviço da sociedade. Quantos anos demorou esse processo? Anos de ir acrescentando conhecimento. Agora eu pergunto: houve transformação do cérebro em todos esses anos ou não houve? Houve ou não houve transformação? Uma grande transformação. Eu tenho uma carteira de identidade da minha filha que está escrito aí: não alfabetizada. Hoje ela é profissional e tem pós-graduação. Houve ou não houve transformação? Sim, ela já não pensa mais com o cérebro que tinha quando criança. E Paulo disse isso: eu não penso mais como um menino. Sabe? O tempo menino foi. Eu, quando menino, brincava com carrinho. Hoje eu não brinco mais com carrinho, sabiam? Quer dizer, isso ficou na história. Era uma experiência passada, um conhecimento passado. Assim, a salvação. Quando você vai praticando a palavra de Deus, vai mudando o cérebro. E essa mudança do cérebro vai mudando comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos. A paz vai aumentando e assim sucessivamente. Tudo vai crescendo. Por isso que nos diz Tito, e aqui ele deixa bem claro e vocês podem ver o que é a graça. Olha Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. No versículo 11, aqui o título é muito bonito na minha Bíblia: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Observem o que está escrito no verso 11 até o 13. Não, até o 14 podemos. Porquanto, diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que se manifestou? Mas observaram? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está falando de quem? De Cristo. E observe o verso 12. Qual a função da graça? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Qual a função da graça? Educar-nos. Então, quem é a graça? Porque a graça é uma pessoa. Jesus Cristo. Nós podemos... Eu vou mostrar os textos no Espírito de Profecia, porque é interessante quando um profeta confirma a palavra do outro profeta. Aí já não há discussão. Sabe? Não há o que interpretar. O profeta está confirmando o que o primeiro profeta falou. A graça é a vida de Deus, manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a qual nós recebemos por meio da palavra. Entenderam o que é a graça? A graça é a vida de Deus
manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que nós recebemos por meio da palavra. Por isso que Paulo diz: nós que temos a mente de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo recebeu para afirmar dessa maneira? Recebeu a mente de Cristo, recebeu a vida de Cristo. Então Paulo diz: eu não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim. Como acontece isso? Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quanto demora esse processo para receber a mente de Cristo? Mateus disse: temos que perseverar até quando? Até o fim, e então seremos salvos. É toda uma vida de receber a palavra de Deus, praticando-a, e a transformação vai acontecendo. Agora, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 2, eu não li o versículo que eu falei que ia ler, que é muito importante, em Tito capítulo 2, verso 14, estava passando por alto esse texto, 13 e 14. No 12 falamos que educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E observe o verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? De remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Todo esse processo de transformação tem por propósito remir-nos de toda desobediência. E se lembra que nós falamos ontem que pecado é desobediência dos mandamentos, das leis de Deus. Porque quando nós falamos que pecado é desobediência da lei de Deus, estamos pensando nos 10 mandamentos que estão no decálogo. Mas no Espírito de Profecia está escrito: é desobediência às leis de Deus, tanto física como moral. E aqui, qual a função da graça? Remir-nos de toda iniquidade, de toda desobediência e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos agora a 2 Pedro. Capítulo 1, verso 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Isto significa que nós temos que crescer na graça. E vamos crescer também na paz. De que maneira? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Como crescemos na vida de Deus? Como crescemos na graça? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aonde nos conduz esse conhecimento? Aí está João capítulo 17. Vejam para onde nos conduz esse conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. João 17, em poucas palavras, o Senhor nos dá o resultado final. Versículo 3, e a vida eterna é esta. Vejam que simples. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, é uma lei fisiológica e é impressionante. Nós somos transformados pela contemplação. Contemplando a Jesus Cristo, seremos semelhantes a Jesus Cristo. E como contemplamos ao Senhor Jesus Cristo? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, falando da palavra de Deus, porque nossa mente vai ser permeada pelos pensamentos de Cristo. E esses pensamentos, constantemente no nosso cérebro, vão formar trilhas, sabe? Trilhas neurológicas. E essas vamos a repetir depois.
Eu me lembro sempre, em um congresso de neurologia, um psiquiatra encerrou o congresso. E ele disse o seguinte, e enquanto ele falava, eu comecei a associar com o que eu conhecia. Quando você caminha por um gramado, ele disse, na medida que você vai caminhando, as hastes da erva vão se curvando. Mas depois que você passa, as hastes da erva voltam ao seu lugar. Não fica nenhum rastro. E é verdade isso. Mas ele diz, se você caminha muitas vezes pelo mesmo percurso, sabe, pelo mesmo lugar, o que fica no gramado? Um rastro. Pois ele diz, é exatamente o que acontece no nosso cérebro. Quando você pratica atos, e isso está no livro Mente, Caráter e Personalidade, mas ele não era adventista. Ele diz, quando você pratica atos repetitivos, se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter. Ele falou com outras palavras, mas disse isso. Isso assim, quando você pratica um ato de amor, correntes elétricas circulam pelos neurônios. Se você realiza só esse ato de amor, não deixa rastro, não transforma. Mas se esses atos de amor se repetem, esses atos de amor se transformam em hábitos de amor. E esses hábitos de amor conformam o caráter. Se você pratica atos de misericórdia, ou de compaixão, ou de benignidade, bondade, enfim, de fidelidade, essas correntes elétricas vão percorrer os mesmos circuitos neuronais e eles vão deixar um rastro. Um cientista francês, ele descreveu da seguinte maneira, eu já vou dar a conclusão que eu tirei daquele congresso. Aquele cientista francês, ele diz, isso já faz uns 15, 18 anos, a descoberta dele foi, vocês conhecem o neurônio? A maioria conhece ou não todos? O neurônio é uma célula e tem uma espécie de um caule para cima, outro para baixo, esse é o elementar, tem várias formas, que se chama axônio. E ele se ramifica, os dendritos, tanto em cima como embaixo. A interligação de neurônio para neurônio, esses dendritos, uma dessas ramificações, ou várias, elas não entram em contato direto com o axônio do outro neurônio, mas existe uma separação chamada sinapse, que nem uma vela de um carro. E as correntes elétricas atravessam essa sinapse. Quando a corrente elétrica atravessa, não deixa rastro. Mas se isso acontece muitas vezes, pelo mesmo circuito, aparece, segundo esse francês, um botão. É um tecido biológico, sabe? Que aparece ali no axônio. E ele falou, esses registros são permanentes. A pessoa que aprende a tocar piano, primeiro pega a partitura, primeira aula, os dedos duros, ele vai tentando, desenvolvendo, vai passando o tempo e os dedos vão se soltando. Enquanto ele está estudando, o símbolo que está na partitura vai gravando no cérebro, os sons estão sendo gravados, os movimentos estão sendo gravados no cérebro. Na medida que vai praticando, chega uma hora que o cérebro olha para a partitura, decodifica os símbolos e automaticamente envia estímulos nervosos para os músculos dos dedos e eles se movimentam. E reproduzem o som que o ouvido está ouvindo, o cérebro confere exatamente isso, e aí o pianista toca o piano. Entenderam? Passaram os anos, o pianista simplesmente senta, olha e os dedos começam a se movimentar. Não há nenhum ato mais, digamos assim, entre aspas, racional. Não é um ato pensado de movimentar os dedos. Eles obedecem já a um registro mental. São aqueles botões que falou aquele pesquisador francês. Atos de amor se gravam no cérebro, iguais como o ato de lavar os dentes, escovar os dentes. A mesma coisa. A mesma dificuldade que a criança tem de lavar os dentes cada vez que come, é a mesma dificuldade que nós temos de amar, de perdoar, etc, etc. Então, quando aquele psiquiatra falou desse gramado, eu comecei a imaginar. Meu cérebro é o gramado, a Bíblia, o traçado.
E na medida que o Espírito Santo me guia e me dá força para praticar esses atos que estão aqui, estão formando as trilhas neste gramado. E a mente de Cristo está sendo gravada. Entenderam? É um processo completamente fisiológico. Sabe? São hábitos de amar, hábitos de perdoar, hábitos de ser fiel, hábitos de ser benigno e assim por diante. Captaram como que é? O que é a graça então? É a vida do Senhor Jesus Cristo, a vida de Deus trazida a este planeta Terra na pessoa do Senhor Jesus e que é comunicada a nós por meio da palavra de Deus. Bom, Lucas 2,40 nos mostra o exemplo na vida do Senhor Jesus. 2,40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52, observem que lindo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo cresceu ou não cresceu na graça? Cresceu na vida de Deus. Cresceu porque ele precisava mostrar ao ser humano para seguir esse exemplo. E qual foi o resultado final? Capítulo 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E no verso 22 diz: todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Por que saíam dos lábios do Senhor Jesus Cristo palavras de graça? Porque primeiro entrou a graça. Se entra primeiro o amor, o que vai sair dos nossos lábios e nossos atos? Amor. Se entra benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, o que vai sair? Exatamente isso. Se você planta feijão, o que você vai colher? Feijão. E se planta milho? Vai colher milho. E se planta mundanismo aqui, o que vai sair da nossa boca, nossos pensamentos, nossos atos? Mundanismo. Por que é importante entender isso dentro do contexto da saúde? Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e que mais? Domínio próprio. Irmãos, nesse processo de obediência à palavra de Deus, obedecer a toda a palavra de Deus, está sendo modificada a mente. E o fruto vai aparecer. E nesse fruto aparece um componente que é a temperança. Como aparece a temperança, eu vou agir em conformidade com as leis físicas do corpo, sem necessidade de fazer esforço. Se forma o hábito. Por exemplo, eu fiz uma semana de saúde, Jacupiranga, que fica na BR-116, caminho a Curitiba. E a igreja me hospedou num hotel que ficava na estrada. E eles me hospedaram ali porque do lado tinha uma churrascaria, onde eu poderia almoçar todos os dias. Conversando com o pastor, eu falei: pastor, eu não como carne, tem só esse detalhe. Então vamos conversar com a dona. Aí conversamos com a dona da churrascaria, ela falou: não se preocupe. Não, eu me preocupo. Eu falei: primeiro porque eu acredito que vocês colocam porco no feijão. Eu não vou comer porco. Ah, mas tem solução, eu vou separar seu feijão. O senhor não come porco mesmo? Não, não como porco. Então vamos separar. Salada, ele falou: tem de tudo. Então me separe, por favor, a salada, porque eu não quero colocar vinagre e shoyu, que eles colocavam também. Aí
perfeito. Não tinha shoyu, não tinha vinagre, não tinha porco. Eu falei, arroz branco, feijão e tinha as outras coisas. Olha, eu era comilão de carne, sabe? Eu acho que aqui o mais comilão come a metade do que eu comia. Podem crer. Eram 8 quilos de carne por semana, eram 3 adultos. Meu de jejum era um bife com 2 ovos fritos. Depois um sanduíche de queijo derretido. E uma fruta para santificar o de jejum. Isso era de manhã. No almoço, carne. Na janta, carne. Por isso que meu pai faleceu com 33 anos, se não é por acaso, sabe? Bom, fiquei essa semana, o churrasco passava por debaixo do meu nariz, para lá, uma costela para cá. Vocês acham que aparecia água na boca? Irmãos, graças a Deus, nesse aspecto, estou morto para o mundo. Por aí, já o milagre o Senhor completou nessa área. Não tenho problema, vocês podem se reunir, vão comer um bolo, sabe, com cobertura de chocolate, do meu lado, com Coca-Cola, para mim, como se não existisse. Isso não me atrai em absoluto. E eu gostava muito de bolo e de Coca-Cola. Agora, esse fruto, esse desenvolvimento é por praticar a palavra de Deus. E como praticar? Tem que orar. Eu sempre falo para meu neto que para ele aprender, eu falei, ora ao Senhor. Sabe, se você é tão pecador quanto aquele outro, não, então você tem que orar. Pede força ao Senhor e você vai vencer. E ele me disse, e se eu não quero vencer, vô? Eu falei, então a gente se vai despedir já, foi um prazer de te conhecer, porque nunca mais a gente se vai ver. Eu vou para o céu e você vai ficar em terra. Aí ele começava a orar. Irmãos, é muito simples. O Senhor trouxe salvação. Queremos ser salvos? Salvos do quê? Do desemprego? Salvos do pecado. Salvos da desobediência. Porque nossa natureza é desobediente. E o Senhor nos dá poder para obedecer. Obedecendo, transforma o cérebro. Transformando, aparecerá o fruto. E o fruto, um dos componentes é ser temperante. Então aí não tem como beber cerveja. Não tem, sabe? Porque é contrário à natureza. Hoje, fomos almoçar com o irmão Pedro, em um restaurante vegetariano. Como era vegetariano, eu não prestei atenção que estava ali e fui colocando no prato. Eu vi branco, estava conversando com ele, imaginei tofu e coloquei no prato. Ficou coberto com a salada. Na hora de comer, era queijo. Mas, sabe, quase dei um pulo, porque já faz 30 anos que não como queijo. Um sabor assim que me chocou na hora. E como já está na boca, tive que comer. Mas comi só esse pedacinho, o resto ficou ali. Já não tem jeito comigo, sabe? Não adianta. Isso já mudou. Então eu pergunto, se alguém é adúltero, eu conheci um irmão que teve 3 mulheres, sabe? Ele é um adúltero por inclinação natural. Ele pode ou não pode deixar de ser adúltero? Claro. E aquele que gosta de fumar, e é adventista do 7º dia, e fuma, pode ou não pode parar de fumar? Pode, porque o poder de Cristo transforma a mente, e aí vem a transformação completa de vida. Por favor, projeta esse segundo ali. Vamos ver o que nos mostra o Espírito de Profecia. Vejam, este livro se chama Orientação da Criança e aí nos fala o crescimento na graça. Por isso é bem interessante este livro. Desde o raiar de sua inteligência, porém, esteve ele, Jesus, constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. Em graça e conhecimento. No mesmo livro, sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida.
os livros divinos, cheios de instruções para todos quantos põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração sensível. A formação do caráter não é só estudar a Bíblia. Quer dizer, a transformação da mente requer coisas práticas. Por isso que aqui fala dos livros divinos. Quais são? Estudo das Escrituras, a natureza, as experiências da vida e o trabalho útil. Quais são os livros, então, utilizados pelo céu para transformar nossa mente? Trabalho útil, estudo das Escrituras, natureza, experiências da vida. Testemunhos Seletos, volume 2, diz: a graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Correto? Agora observe o que diz parábola de Jesus. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Quando Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, não está dizendo que somos salvos pela vida de Cristo. Temos que receber o caráter de Cristo. Como acontece isso? Veja o que diz Ciência do Bom Viver. Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Aí está o estudo da Bíblia. Vivia numa casa de camponeses. Aí está a natureza. E fiel alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Trabalho útil. Aquele que fora o capitão dos céus era agora servo voluntário. Experiências da vida. Aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José. Aqui nos mostra a importância disso. Jesus, desejado de todas as nações, como funciona o compêndio do trabalho útil na formação do caráter? Jesus é nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica, que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. Em conselhos sobre educação, a educação recebida na infância e na juventude afeta toda a sua carreira na vida adulta, e sua experiência religiosa sofre um estigma correspondente. Vejam, o que se aprende com o trabalho? Ser constante, responsável, pontual, tá? É perseverante. A perseverança tem que ser colocada no cérebro. Como se adquire a perseverança? Por meio do trabalho. Agora, a palavra do Senhor nos diz que devemos perseverar até o fim e seremos salvos. Mas para perseverar, a perseverança tem que ser gravada no cérebro. Você não pode perseverar se não tem perseverança. Você pode falar em inglês sem ter estudado inglês? Não pode. O que a pessoa fala? Português, porque nasceu no Brasil e ouviu português desde pequeno, e foi entrando português. O que vai sair depois? Português. Se essa pessoa nasce no Brasil e fica aos cuidados de uma família japonesa, e todo dia ouve japonês, 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 o que vai sair da boca? Japonês. Bom, a pessoa entra perseverança, desde criança, através do trabalho útil. Quando lê a Escritura, que tem que perseverar até o fim, então vai poder perseverar. Captaram? Outra coisa interessante, diz que a sua experiência religiosa sofre um estigma correspondente. O cérebro se comporta na mesma direção em qualquer situação. Se a criança é deixada a ser preguiçosa, quando pequena, em casa, levanta tarde, dorme todo dia, quando chega na escola, como vai ser essa criança? Preguiçosa, porque a preguiça está no cérebro. Como vai ser essa pessoa na igreja? Faz um apelo para o trabalho missionário. Preguiçosa, porque a preguiça está no cérebro. E quando adulto e chegar ao trabalho real, como vai ser? Preguiçoso, porque a preguiça está aqui. Como você coloca atributos divinos, como ser diligente, ser responsável, ser constante, ser perseverante, por meio do trabalho? Por isso está escrito o seguinte, veja o que está escrito aqui. Esse está desejado de todas as nações.
A través de sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado, muito empreendia, portanto. Depois de iniciar o ministério, disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, o Senhor Jesus foi ensinado a trabalhar na carpintaria. Quando entrou no ministério público, entrou com esse espírito de trabalho, porque o trabalho já estava gravado no cérebro. Esse é o processo. Jesus era homem, era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Agora observem, Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. É porque procuram furtar-se a essa disciplina, que tanto são fracos e ineficientes. Podem possuir preciosos traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade de enfrentar e obstáculos a transpor. A positividade e a energia, a solidez e resistência de caráter manifestadas em Cristo, têm de se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou, o trabalho, e caber-nos-á a mesma graça por ele recebida. Captaram? Como Deus preparou a Eliseu para ser profeta. Vejam o que está escrito aqui em Cristo Triunfante, a meditação do ano 2002. Ao lavrar o campo, havia Eliseu aprendido a lição de não permitir que o fracasso ou desânimo fossem acalentados. Agora, colocava ele sua mão no arado em outra linha de trabalho, ministério profético, e não fracassaria nem desanimaria. Toda vez que lhe vinha o convite para retroceder, declarava a ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Imaginem quando foi chamado para o ministério profético, arando a terra com 12 juntas de bois, debaixo de um sol quente. Aí aprendeu a não fracassar nem desanimar. Quando entrou no ministério profético, entrou com esse espírito. Por isso que a formação do caráter requer não somente estudo da Bíblia, o compêndio das experiências da vida. Como funciona esta para a formação do caráter? Desejado de todas as nações. Dia a dia instrui Deus a seus filhos pelas circunstâncias da vida diária. Prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele mais vasto cenário que sua providência lhes designou. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou derrota deles na grande crise da vida. E aqui nos dá o exemplo de Pedro quando caminha sobre o mar. Jesus lia o caráter dos discípulos. Sabia quão dolorosamente seria provada a sua fé nesse incidente no mar. Desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza em meio às tempestades da tentação. Só podia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. E enquanto não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Cristo. Houvesse aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele incidente no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Então, saiu aqui da igreja e roubaram seu carro. Chegou em casa, a casa pegou fogo. Estão ou não estão sob a permissividade de Deus? O anjo poderia ou não poderia evitar que roubassem o carro? Poderia evitar ou não que se queimasse a casa. Mas muitas vezes o Senhor permite que certas coisas aconteçam para preparar-nos para situações futuras. Por isso que está escrito, e o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está cooperando na formação do caráter. Como funciona a natureza na formação do caráter? Orientação da criança, fonte infalível de instrução. Depois da Bíblia, deve a natureza ser o nosso grande compêndio. Na meditação matinal Minha Consagração hoje, do ano 89, diz: se fielmente estudarmos o livro da natureza, encontraremos nele uma reserva abundante para a contemplação do amor e poder infinitos de Deus. Duas coisas que você aprende: tanto observar a natureza, que Deus é amoroso, e que Deus é poderoso. Isso é ou não importante para os tempos que virão?
Veja o que diz depois em Desejado todas as nações. Desde os primeiros clarões da inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual, Jesus Cristo, e no conhecimento da verdade. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Eventos finais. Ricas bênçãos num ambiente natural. Saí das cidades. Não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Observem agora, aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Como acontece isso? Aqui, as poucas saídas que tenho feito em Brasília, se vê um movimento de carros que se cruzam de um lado para o outro, motos que saem da esquerda, motos que saem da direita. Essa agitação vai gravando no cérebro. Como fica o cérebro? Calmo ou agitado? Agitado. Você está no campo, você vê a brisa mover as folhas, os pássaros voando, borboletas, tudo tranquilo. Essa tranquilidade grava no cérebro, porque vai gravando no cérebro. Como fica o cérebro? Tranquilo. Percebem como a natureza trabalha na formação do caráter? A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E no mesmo livro diz, pela contemplação nos transformamos. E esta é a última parte que aqui prestem muita atenção. O ser humano nasce com esta natureza, chamada natureza carnal, que está em Gálatas 5:19. Se caracteriza pela prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E o Senhor é bem claro, não herdará no reino de Deus o que tais coisas praticam. Quer dizer, todo mundo está perdido. E aí vem o plano da redenção. Qual o propósito? Formar uma nova natureza que se sobrepõe à antiga natureza. Porque a antiga está gravada no cérebro. Agora tem que formar uma nova que domine a anterior. E essa nova natureza se caracteriza pelo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei que condene o ser humano. Foi salvo da desobediência. Isso que Paulo fala em 2 Coríntios, somos transformados de glória em glória, quer dizer, de caráter em caráter, na sua própria imagem. Como se realiza isso? O Senhor Jesus Cristo se apresenta nas Escrituras como eu sou. Amor, Espírito, justiça, verdade, vida, paz, luz. Isto significa que a natureza do Senhor é amorosa, espiritual, justa, verdadeira, vivificante, pacífica e luminosa. Correto? Bom, aqui está a mente de Cristo. Ele colocou pensamento e ideias na mente dos profetas por meio da inspiração. E estes escreveram a palavra de Deus. A mente de Cristo tem esta natureza, é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Como eram os pensamentos que saíram da mente de Cristo? Tem a mesma natureza. E quando estes homens transformaram esses pensamentos e ideias que vieram por meio da inspiração, escreveram a palavra de Deus. Qual a natureza da palavra de Deus? A mesma natureza. A palavra de Deus é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Qual é a obra do Espírito Santo? Le conduzir a mente humana a tomar contato com a palavra de Deus. E quando toma contato, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça, do juízo, o conduz ao arrependimento e à aceitação da palavra
E quando a mente humana aceita a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe dá força, poder para praticar a palavra de Deus. Ao praticar a palavra de Deus, a justiça de Cristo é comunicada para a mente humana por meio da palavra. A vida de Cristo é comunicada. O amor, a paz, a verdade e a luz de Cristo são comunicados para a mente humana. Atos repetitivos se transformam em hábitos e hábitos formam o caráter. E qual vai ser o fruto resultante da mente humana? O fruto do Espírito que está em Gálatas 5. É assim que o Senhor nos salva do pecado. Captaram? É maravilhoso esse processo. Pedro explicou de uma maneira bem simples. À fé devemos acrescentar a virtude o conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Bom, este processo todo é o que o apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Hebreus, sintetizou da seguinte maneira: seguir a paz com todos é a santificação, que é isso aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus falou isso de forma mais simples ainda. Eu sou o caminho, ande comigo. Se nós andarmos com o Senhor Jesus Cristo lado a lado, o Senhor Jesus entraria numa locadora para alugar um vídeo para assistir depois do pôr do sol. O Senhor Jesus faria ou não faria isso? O que vocês acham? Não. Se você anda com o Senhor Jesus, também não faria isso. O Senhor Jesus sentaria para assistir uma telenovela. Faria ou não faria isso? Não. Se você anda com o Senhor Jesus, também não faz isso. O Senhor Jesus, em uma hora de comer, ele escolheria uma Coca-Cola com um pedaço de pizza ou comeria um pedaço de pão integral e umas frutas. O que ele escolheria? Se você anda com o Senhor Jesus, faria essa escolha. Por isso que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, ande comigo, do meu lado e você será transformado. Não é lindo isso? Moisés escreve e diz: e sereis santos porque eu sou santo. As palavras do Senhor. Quando nós fizermos isso, a lei do Senhor será gravada em nosso coração. E a observância dos mandamentos será um ato natural e espontâneo. Vocês já viram uma bananeira fazer vigília para produzir bananas? Por que a bananeira não faz isso? Porque a natureza da bananeira é produzir bananas. Por que nós temos que fazer vigília para produzir atos de amor? Porque nossa natureza ainda está no processo de transformação. Precisamos dessa transformação para os atos de amor ser naturais. Aguarda o sábado a ser natural, tudo vai ser natural. Em termos de relacionamento, Jesus Cristo o centro. Um casal, este está separado de Cristo, está aqui. Esse outro está separado de Cristo, está aqui. Como estão entre eles? Juntos ou separados? Separados. E o dedo se torna acusador. Um acusa o outro. Agora, o mesmo casal, um fica junto a Cristo, o outro separado de Cristo. Como fica entre eles? Juntos ou separados? Separados, mas o relacionamento melhorou. Aquele que está junto a Cristo, suas mãos se tornam perdoadoras, tolerantes, amorosas. O outro está separado de Cristo, continua acusando, mas já o relacionamento melhorou bastante. Quando os dois se unem a Cristo, um está aqui, outro está aqui, mas ficam junto a Cristo, como fica entre eles? Juntos ou separados? Juntos. E essa é a unidade que deverá existir na igreja. Essa unidade tem que ser eu unido com Cristo, o pastor unido com Cristo, a irmã unida com Cristo, o irmão unido com Cristo, e todos estaremos unidos entre nós. E aí o mundo vai acreditar, como disse o Senhor em João 17, para que creiam. E aqui terminamos com estes 3 textos. Irmãos, tentem gravar, pelo menos anotem a referência. Olha que texto mais lindo este. Está no livro Educação. A energia criadora que trouxe à existência os mundos, onde está? Na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Quando a igreja quiser o poder,
tem que receber a palavra. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Irmãos, não é maravilhoso esse texto? Por isso que Paulo diz que seremos salvos pela sua vida. E Tiago diz, recebei com mansidão a palavra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E Paulo é o que diz, somos salvos pela graça mediante a fé. A vida de Cristo tem que ser enxertada. Ciência é bom viver. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. E observem, recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo ser. Energia a palavra. E este texto que termina no próximo slide diz assim: a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nele está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. E observem agora, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Irmão, não é maravilhoso o poder da palavra? E essa é a salvação do pecado. E aí que nós podemos ser temperantes e ninguém precisa dizer, estou lutando. Não tenho que lutar. O que tem que lutar com Deus, como Jacó, para aceitar o domínio de Cristo, a soberania de Cristo. E o último texto de Ciência e Bom Viver diz, a Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ele é o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando a existência de vida, orientação, saúde. Irmão, não é maravilhoso? É assim que o Senhor nos salva do pecado. Agora tem um detalhe, são 4 compêndios. Eu não tenho tempo, devido à correria aqui, de estudar a palavra de Deus, nem meditar nela. Não tenho tempo de estar em contato com a natureza, já vão 2 compêndios a menos. Não realizo nenhum trabalho útil, são 3 compêndios a menos. O que sobra para o Senhor não formar o caráter? Se lembram, são 4 compêndios? Só as experiências da vida. E aí a vida do cristão vai aos trancos e barrancos, sabe, ao longo dos anos, para aprender a ser paciente, aprender a ser benigno, aprender a ser bondoso, e etc, etc. O que é mais sábio, já que o Senhor não vai formar o caráter dessa maneira? Usar os 4 compêndios. Sabe, me voltar para o estudo da palavra de Deus e me submeter à direção do Espírito Santo e obedecer a essa palavra, no poder de Cristo. Procurar viver em contato com a natureza, realizar um trabalho útil, nós vamos estudar até sábado essa parte, e aceitar as experiências da vida, que são também recursos do Senhor para nos ajudar no crescimento. Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos cantar o hino número 34 para nos despedir. Número 34. Quão grande és tu! Nosso Deus é grandioso, maravilhoso. Vamos cantar de toda a beleza que Ele nos dá
e faz por nós na natureza e ao nosso redor. Vamos cantar? Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço. Vamos cantar com todo o coração mesmo. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, amém, para levar-me ao lado dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda, exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Amém. Quão grande és tu. Tu és grande, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Maravilhoso, eterno e grandioso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque és grandes, és Criador, mantenedor, provedor, és o nosso Deus, o nosso eterno Salvador. Obrigado porque nesta noite, mais uma vez, a tua palavra foi aberta, os teus conselhos foram apresentados, e de forma intercessória, nesta hora, coloco a tua igreja em tuas mãos, suplicando ao Pai que o Senhor restaure a nossa vida, transformando o nosso ser e restaurando a sua imagem em nosso viver, e que o nosso caráter nesta terra seja semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E agora, Senhor, ao regressarmos aos nossos lares, leva-nos em paz, debaixo da sua santa e divina proteção, e ao despertarmos nesse novo dia,
nos traga de volta a este santo lugar para continuarmos aprendendo mais do seu amor, da sua palavra, do seu plano maravilhoso para a nossa vida. Fica conosco, leva-nos em paz, dá-nos uma boa noite. Obrigado por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, o irmão Tapia vai estar à porta para cumprimentar a vocês. Curve sua fronte, seus olhos. Agradeça a Deus mais uma vez por essa mensagem nessa noite. Amém. O programa As Noites dessa semana está previsto começar às 19h30. Convidamos os irmãos mais uma vez para amanhã, para dar prosseguimento a esses momentos de nutrição espiritual que temos recebido a cada noite. Tenham todos uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua presença. Estaremos ao vivo amanhã às 19h30. Os áudios e vídeos estão disponíveis para download em nosso blog e também em nosso canal no YouTube. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.